Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. E, com certeza, ele nos trará muitas informações extremamente necessárias ao nosso dia a dia, principalmente aquilo que nós optamos por fazer, por pensar. Então, vai ser muito interessante esse estudo. Nós tiramos ele todinho do Livro dos Espíritos e você vai se beneficiar, porque o Livro dos Espíritos é uma obra muito dinâmica, que tem uma atualidade impressionante. Na verdade, 160 e poucos anos de espiritismo, pouca coisa aí mudou nos conceitos de instrução psíquica. Então, o Livro dos Espíritos está totalmente atualizado. Nós vamos, então, começar o nosso estudo de hoje pedindo a Deus, a Jesus, que nos fortaleça, que nos ampare e que nos oriente neste estudo. Vamos a ele? Então, vamos pensar aqui. Influência oculta dos espíritos nos acontecimentos da vida e nos fenômenos da natureza. Nós vamos estudar os acontecimentos, a influência deles em nossas vidas e nos fenômenos da natureza. Aqui nós vamos quebrar bastante tabus, viu, gente? Tem pessoas aí que acham que os espíritos ficam fazendo coisas impressionantes, fazendo magias na natureza. Então, aqui vai ser bem esclarecido esse tema. Nós temos em nossos inconscientes todo esse símbolo da natureza, né? Porque, afinal, nós viemos de lá, nós fizemos a nossa evolução até o racional, né? Ali na natureza. Então, a gente tem muito isso de achar que a natureza é uma magia, porque naquela época que nós não podíamos raciocinar ainda, tudo era muito mágico, né? Tudo era muito interessante. Devia de ser uma coisa bem extraordinária para aquelas pequenas mentes dos animais, aquilo que acontecia, né? O milagre do fruto, o milagre da presa, o milagre da água. E quando a gente chega no homem, a gente quer perpetuar esses milagres, né? Porque enquanto a gente estava lá no reino animal, e provavelmente no reino mineral e no vegetal, tudo era magia, tudo acontecia, né, a nosso favor. Porque Deus provê tudo isso. Agora, quando a gente chega no homem, nós vamos entender que, na verdade, não é magia, é consequência natural, é lei. E é isso que nós temos que começar a buscar agora, essas leis que regem tudo, né? Então, a influência oculta dos espíritos nos acontecimentos da vida e nos fenômenos da natureza. Sim, estamos todos conectados, o mundo físico e o mundo espiritual, bem como a natureza. Resta saber como essas conexões influenciam em nossas vidas diárias. Até que ponto podemos nos perder ou nos achar nesse emaranhado de acontecimentos? Isso é o que vamos ver a partir de agora. Atentemos, pois. Nós vivemos nesse emaranhados de acontecimentos, emaranhados, né, de pessoas, emaranhados de locais, emaranhados de mundos. E como que a gente pode se situar dentro de tudo isso? Claro que tem essa possibilidade, porque assim Deus nos criou, cada um com seu universo particular, e que vai se desenvolvendo gradativamente à medida que ele vai evoluindo. Então, hoje nós já conseguimos, pelo menos, conhecer um pouquinho do planeta Terra. Muito não, né? Pouca gente tem uma visão mais dilatada para entender o planeta Terra. Mas já tem aí estudos bem avançados que já colocam o planeta Terra com mais facilidade de ser entendido. Então, nós estamos dinamizando com isso a nossa evolução. Daqui a pouquinho nós já saberemos não só o planeta Terra, mas também outros planetas, o sistema solar, a constelação e por aí vai. Isso tudo existe fora de nós para que a gente cresça dentro de nós, né?
como dizia Hermes Trismegisto, lá do Egito, o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, meu amigo, minha amiga, animados, porque vale a pena estudar. Então, nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 19, tá? Capítulo 19 da segunda parte, ok? Então, vamos lá. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Quem são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular? Está aí, né? Uma jovem toda elegante, se preparando para algum evento, né? Outras amigas ali conversando, trocando ideias, né? Quem sabe na natureza. Isso, nossa vida diária é isso, né? Outros saindo, outros viajando, outros chegando, encontros. Tudo isso é a nossa vida diária. Então, nós vamos querer saber qual a influência dos espíritos desencarnados nesses acontecimentos da vida diária. Esse é o nosso estudo, primeiro estudo, né? Depois será o da natureza. Então, a pergunta é a 525. Kardec pergunta: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a resposta é certamente, pois que vos aconselham. Muitas vezes a gente não percebe esse conselho, mas eles vêm. Tem um estudo bem interessante do Jung, que ele diz assim que a mente e o inconsciente captam informações que às vezes nem passam pela consciência, mas que são arquivadas no inconsciente. E o inconsciente interage com a mente, né? Então, quer dizer, às vezes a gente tem resposta para as coisas que a gente nem sabe como é que nós conseguimos essa resposta. E um desses fatores é os espíritos nos aconselhando, né? Resta saber se a gente está pronto para seguir esses conselhos, né? Questão 525A. Exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta é sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Eles obedecem, né, rigorosamente às leis divinas, expressas na natureza que nos cerca. Então, eles podem nos ajudar? Podem, mas eles não atuam fora das leis da natureza. Por isso, meu irmão, minha irmã, que às vezes um conselho chega para nós e nós não queremos esse conselho. A gente não está muito pronto para ele, né? Não sei se isso já aconteceu com você, de você pedir uma ajuda espiritual e, de repente, essa ajuda veio e você não concordou com ela. Aí você fala assim, não, eu não quero não, porque não é isso, bem isso que eu estou querendo. Eu já vi pessoas dizerem assim, quando buscam o centro espírita, né? Então, essas pessoas chegam lá e recebem um atendimento. E aí eles não estão satisfeitos, porque não é aquilo que eles queriam ouvir. Eles queriam que a gente corroborasse as ideias deles para determinadas ações. E quando não há esse ajuste, esse acerto, eles falam assim, não é bem isso que eu vim buscar aqui, não, muito obrigado, fica com Deus. Vai embora e não se beneficia do atendimento, porque às vezes não quer saber o que está na justa lei de Deus, sabe? Eles querem fazer o que está na mente deles. Então, infelizmente, tem muita gente assim. Eu, sinceramente, espero que você não pense assim, né? Que você esteja bem atento ou atenta àquilo que a espiritualidade nos traz como informações, né? E aí, nós vamos continuando aqui. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viesse auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Nós estávamos falando de magia, não estava? De milagres, enfim. Então, nós queremos ainda que haja milagre, haja magia. Meu amigo, não tem nada disso, nem milagre, nem magia. O que tem é a ação natural
de Deus sobre a natureza e os espíritos atuam também dessa forma natural. Então, não existe magia. Né? Magia vem do mágico, né? Que é aquela coisa fora do contexto, que ninguém sabe o que é, mas ele não sabe porque não estudou ainda. Né? Tem tanta coisa mágica que era tida no passado e que hoje é natural que se aconteça. Né? É, coisas, por exemplo, até o próprio nascer do sol, pôr do sol, era mágico para mentes primitivas, ou mesmo, né? Imagino que lá no reino animal seja uma magia isso, né? De repente você tem o sol, que eles nem sabem o que é isso, mas que clareia tudo, depois você tem a noite, depois tem o sol de novo, tem a mágica do dia, a mágica da noite. Na hora que você entendeu que isso aí faz parte simplesmente do circuito de rotação da Terra em torno do próprio eixo, pronto, está explicada a magia. E assim tantas outras magias. Só que pessoas insistem em ficar com essa história de magia. A magia é aquilo que ainda não foi esclarecido. Né? Tudo no universo é esclarecido. Deus não cria nada que não tenha um dia a informação real daquilo. Né? Então, nós vamos ver aqui, ó, assim é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tem em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. Você já teve essa experiência, com certeza, de estar na rua, de repente você muda sua direção na rua e encontra com uma pessoa. Isso pode ser uma influência espiritual que te levou àquele encontro, certo? Pode ser, sim, uma captação de frequências da pessoa com a qual você encontra. Às vezes ela está vibrando e você entrou na faixa dela e encontra com ela. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estava pensando em você que agora encontrei contigo. Você entrou na frequência dela. Ou então foi ajudado por um mentor, por um amigo espiritual, para promover esse encontro que, de alguma forma, está te trazendo felicidade. Nós colocamos essa foto aí de duas pessoas se encontrando e os dois estão sorrindo, ou seja, estão felizes pelo encontro. Tá? Então, isso tudo a gente tem que analisar. Pode ser ressonância, né, da frequência do outro ou da outra que nos atrai, mas também pode ser uma ajuda espiritual para que a gente encontre aquela pessoa que a gente gostaria muito de encontrar. Sabe, meu amigo, minha amiga, os espíritos não perdem uma chance de nos fazer felizes. Aliás, Jesus disse isso quando perguntado, né, por que ele transformou a água em vinho. Ele disse assim, olha, a gente não pode perder uma chance de fazer o amigo feliz. Se é isso que eles queriam, não é a minha felicidade, mas é a deles. Então, a gente tem que fazer de tudo para fazer o amigo ou a amiga feliz, não só amigo ou amiga, mas também o outro ou a outra feliz. Quando a gente faz isso, nossa, nós estamos ganhando pontos para a nossa evolução. Questão 526 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Interessante essa pergunta, né? Tem pessoas que acham, né, que é assim mesmo, né? Os espíritos promovem a morte dos outros. Vamos ver aqui qual é a resposta. Né? A resposta é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mistério a produção de um milagre. Então,
se a pessoa tem que desencarnar com uma queda numa escada, então os espíritos podem, no máximo, orientar, dirigir a pessoa para subir aquela escada e ela quebrar, porque ela não suporta. Não é que eles foram lá e estragaram a escada para que a escada quebrasse na subida do homem, como um efeito, digamos, um fenômeno que não estava no contexto. Não, aquela pessoa precisava daquele processo para o crescimento espiritual dele. Isso aí, minha gente, nós temos que entender, porque pouca gente sabe compreender essas coisas. Nós temos os complexos mentais, né? Que são contextos energéticos que foram adquiridos por escolhas equivocadas. Nesse caso da escada, pode ser que um dia aquele espírito que ia subir na escada quebrou uma escada para que alguém subisse se tivesse a queda e viesse desencarnar. Aquele momento, aquela ação fica arquivada nele e que precisa de um semelhante para se resolver. Tem casos em que o amor resolve, tem casos que a ação no bem resolve, mas às vezes há necessidade de que o espírito passe pelo mesmo processo que ele causou no outro. Então, o que os mentores fazem? Orientam para que ele vá naquele local para ele se livrar daquele complexo que está nele, que ele precisa evoluir. Então, não é o mal, é o bem. Precisamos entender isso. A lei de Deus precisa ser mais entendida e menos contestada, sabe? Menos arguida. Não, é lei. É lei para o bem de todos. Observe isso em você. Pense sempre assim, para que você possa se inteirar de como funciona, como é a proposta de Deus a nosso favor. Né? Continuando a ler. Questão 527. Kardec vai perguntar. Kardec vai perguntar. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenha sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? É uma pergunta bem interessante, porque tem pessoas que, inadvertidamente, às vezes, culpam os espíritos por um acontecimento desse, de a pessoa se refugiar na determinada árvore que o raio caiu. O raio não vai cair em todas, vai cair numa, né? Ou no máximo duas. Mas por que aquele indivíduo estava lá? Por que os espíritos não ajudaram para que ele não estivesse debaixo daquela árvore? Né? Então, vamos ver o que eles respondem. Olha, dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Então, está resolvida a questão. O raio caiu porque estava nas leis da natureza que ele caísse ali. Não foi encaminhado para a árvore você achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronte de um homem. Aqui, meu amigo e minha amiga, nós vamos ver a mesma situação. Então, imagina que alguém fez um mal muito grande para uma pessoa, um grupo de pessoas, e promoveu uma carga elétrica, por exemplo, algum processo nesse sentido, né? Por exemplo, uma energia muito forte, uma machadada na cabeça, uma coisa que ele derrubou, uma pedra tampada na cabeça, tudo isso é energia, né? E aí ele tem esse complexo que ele tem que resolver. Ele é direcionado para aquela árvore que vai cair um raio que vai ter o mesmo efeito nele que teve quando ele provocou no outro. Então é lei de causa e efeito, meu amigo, minha amiga. Não tem como. Fez, você recebe. Então faça só o bem, que você só vai receber o bem. Porque Deus precisa de nós. Então nós não podemos ficar o tempo todo presos nos nossos erros do passado. Eles têm que ser resolvidos. Às vezes dói, né? Mas têm que ser resolvidos. Entenderam a importância de saber disso? Por quê? Porque nós estamos
no momento da nossa evolução, e da Terra também, no ciclo da Terra, é que essas coisas precisam ser entendidas. Agora, se você não concorda com isso, você tem que colocar a sua posição, que não pode ser pautada no seu achismo, né? Então, você vê o seguinte, vamos dar um exemplo. Uma pessoa deu uma machadada na cabeça de uma outra pessoa, num qualquer momento aí. Isso ninguém ficou sabendo, mas encontraram o corpo lá com um machado na cabeça. Então, quem fez isso? Vai ficar impune? Você acha que fica? A justiça da terra pode até não achar que foi o autor da obra, mas a justiça divina não falha. Por quê? Porque fica impresso na consciência, fica impresso na mente. E fica atrapalhando o crescimento da pessoa. Aquele erro fica atrapalhando o crescimento da pessoa. Como os outros erros também, são os equívocos que nós fazemos. Então tem que sair. E sai de todas as maneiras que forem necessárias, possíveis. Mas, como eu sempre digo para vocês, o amor cobre a multidão dos pecados. Às vezes a pessoa é convidada muito antes do fato a praticar o bem, a praticar o amor, e ele não aceita. Deixa para depois, né? Ah, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Só que tudo é cíclico. Nós também temos o nosso ciclo de solução dos nossos problemas, daquilo que nós cometemos de erro. Nós temos ciclos também. Então, chegou na hora certa, o ciclo se cumpre, porque nós temos que passar para outra etapa. Tá bem? É por isso que acontece isso. Agora, a questão 528, né? Vamos ver o que é. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outro um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Pergunta interessante, né? Essa pessoa vai atirar em outro, só que não pega, a bala não pega na pessoa. Por que não pegou? Será que foi um espírito que desviou? Vamos ver a resposta deles. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-la apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Você vê que eles não mudam a lei da natureza por nada, percebe? Então, olha, se a pessoa dispara, mas o outro não tem que passar por aquilo, há sim uma ação dos espíritos, né, que dá a ideia de desviar do projétil. Às vezes a pessoa está assim, de repente ela abaixa para fazer alguma coisa, ele vai ver se tem uma coisa no chão e o projétil passa. Sabe o caso da bala perdida? Não, a bala é achada, porque aquele indivíduo precisava passar por aquela experiência para resolver suas questões. Sempre dizendo isso. É sempre para o bem do indivíduo. Pode ser doloroso? Pode, claro que será, mas foi o efeito de uma causa por ele anteriormente criada. Ele criou isso para ele. Senão não haveria justiça, né, meu amigo? Senão nós estaríamos aí entregues aos acasos, e não existe isso. A lei de Deus é perfeita. É nós que não entendemos essa lei. Então a gente acha que tudo vem, o mal acontece, porque eu sou vítima de alguém. Não, não existe. Não existe vítima. Existem pessoas injustas perante a lei. E tem uma coisa que ele fala também, que pode acontecer deles ofuscar, né, o atirador, e ele atira errado. Ele não consegue acertar o alvo que ele queria, porque ele fica ofuscada. Isso é muito fácil deles fazerem, né? É só agora jogar um fluido meio que nubla a vista dele, que ele perde. Naquele momento, ele perde a visão do alvo, né? E pronto, não acontece. Agora, se tiver que acontecer, vai acontecer. Meu amigo, minha amiga, vamos ser sinceros conosco. Olha, nós não temos a menor ideia do que nós fizemos no passado. Santinhos nós não fomos. Não, fomos nada. Porque aqueles que não precisam passar por essas experiências, eles não vão passar. Agora, uma vez sendo necessário, eles passarão, como todos nós passamos. Às vezes já aconteceu alguma coisa com você semelhante. Você acabou de passar no lugar, caiu uma coisa que poderia te pegar na cabeça.
mas não era para você ter aquela experiência. Ou às vezes você vai no lugar que você não queria ir, mas você vai chegar lá, acontece um problema. É tudo para solução nossa perante a lei de Deus. Nós moramos no universo, que possui regras que têm que ser seguidas. Quando não se tem esse interesse de seguir as regras, então a justiça divina acontece, porque nós encontramos com a própria justiça. Deus não fica lá de cima mandando raio, orientando ninguém para tirar, nada disso. Isso, dentro da própria dinâmica da vida, do acontecer da vida, as coisas vão se ajeitando. Não tem aquele negócio, no andar do caminhão, as melancias se ajeitam? É um negócio meio estranho, meio chulo, mas dá para entender. Né? Aí vamos continuar, então, aqui, olha. Vamos ver a próxima, essa questão 528, vamos ver agora a 529. Está aí um monte de balas, né? A pergunta é: o que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Tinha uma lenda que dizia, né, que existiam balas encantadas que buscavam o alvo para que a pessoa fosse morta por aquele alvo. Eram balas que vinham de algum lugar misterioso, né? E que encontrava pessoas certas, enfim. Será que isso é verdade? Então vamos lá. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. É aquele negócio da magia, né? As pessoas ficam criando magia. Às vezes a pessoa cria uma lenda para dar uma aula. Então ele diz assim: olha, cuidado, porque na vida existem balas encantadas, que quando a gente precisa delas, elas aparecem. Isso acontece mesmo, não balas, projéteis, assim, mas situações. Então, quando a pessoa contou essa história, ele botou isso no nome de bala. Né? Mas ele quer dizer, podia estar querendo dizer o seguinte: olha, existem situações em que nós somos alvejados por aquilo que nós precisamos. Então, seriam os encantos desses projéteis que nos encontram. Não é assim que acontece, meu amigo, minha amiga? Você vê o caso das doenças, dessas quedas que a gente tem, né? Pessoas que têm queda inesperada e machucam, né? Até desencarna, bate com a cabeça no lugar. Foi esse o caso, assim, da pessoa estava varrendo a casa e deixou a vassoura encostada num móvel enquanto ia buscar um pano para limpar ali. Quando ela volta, ela esqueceu da vassoura, tropeçou e bateu com a cabeça num móvel. Pronto, foi morte instantânea ou desencarne instantâneo. Então, acontece muito essas coisas. Por quê? Estão na razão direta do acerto de cada um. Não tem problema que a pessoa desencarnou, porque a vida vai continuar. Então, geralmente, quando há esses desencarnes, essas mortes violentas, é porque a causa foi violenta também. Entendamos assim, a causa foi violenta, por isso. Né? Vai ter um comentário aqui que nós pegamos do Espírito Miramês, vocês devem conhecer, né? Ele vai dizer o seguinte: ó, a existência de balas encantadas é mera ilusão, porque o homem comum gosta da fantasia, criando ficção para si. E ele vai dizer mais ainda: olha, não existe encanto algum em balas, em armas de morticínios, em aparelhos mágicos ou mesmo em casas. Tudo está relacionado com os espíritos que a tudo movem, com a permissão de Deus. Assim como há os benefícios que desviam as armas de certas pessoas preservando a vida, existem os espíritos inferiores ou inimigos do alvo que fazem disparar uma arma por acaso, como dizeis, acabando por acertar alguém. Dentro daquele contexto de ajuste de contas, tá, minha gente? Ninguém será vítima disso. Ninguém vai passar por uma experiência dessa que não necessite. Nós temos que acreditar na bondade infinita do Pai que nos protege. Porque, meu amigo, minha amiga, olha, eu vou dizer para você uma coisa bem olho no olho. Nós não temos ideia do que Deus nos livra nos nossos dias, nas nossas ações diárias. A gente não tem ideia. Nos livra de muitos males. Às vezes acontece assim, uma coisa meio que balança, é para chamar a nossa atenção. Não tem o negócio do futebol, o cartão amarelo? Às vezes a gente recebe um cartão amarelo. Olha, cuidado, eu te tirei dessa, mas você está procurando de novo.
sabe? Então, nós temos que cuidar de nós, sabe? Meus amigos, minhas amigas, esse cuidar de nós é imprescindível. Guarde isso contigo, tá? Cuide de você, meu irmão, minha irmã, porque você está num projeto fantástico de evolução, que é um projeto divino a seu respeito. Vamos continuar aqui, olha. Miramês estava colocando. Mas não existe o acaso. Tudo foi permitido por Deus, como nos relata o Livro dos Espíritos, para lições mais profundas. O que Deus quer se executa. Então, às vezes, o filho dele ou a filha está meio atrasadinho na evolução, né? Então, às vezes, leva uma sacudidela dessas para acordar. Acorda aí, sabe? Isso é a realidade. A questão 529A do Livro dos Espíritos vai ser assim: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espírito que queira o contrário? Então, por exemplo, tem os espíritos que dirigem todos esses acontecimentos que estão aqui no nosso dia a dia. Ele pergunta, mas tem espírito que consegue fazer isso não acontecer? Né? Ele vai dizer, o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Então, tem pessoas que gostam de ficar falando, né, sobre Deus, sobre a vida. Meu amigo, Deus é amor. Se ele não quiser que aconteça um fato, não vai acontecer. Às vezes o espírito, naquele momento do fato, ele dá uma repensada e se propõe a mudar de rumo, mas é preciso entender isso. O nosso dia a dia é primordial para as coisas que nos acontecem, ou que deixarão de acontecer. Nós temos que estar atentos a isso, sabe? Esse estudo do Livro dos Espíritos, ele é muito, muito claro para todos nós, para que nós deixemos essa ideia de vítima. Eu sou vítima, eu fui vítima. Não, você não é vítima, nem foi vítima. Está sendo cumprida a lei de Deus, em decorrência das suas escolhas. Né? Você escolheu, e agora vem a consequência da escolha. Questão 530. Olha, não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transformar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Será que são os espíritos inferiores que causam isso em nós? Essas pequenas misérias da vida humana? Olha o que eles respondem. Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo seu do que por culpa dos espíritos. Então, tem gente que gosta de culpar os espíritos por tudo. Claro que esses espíritos levianos, obeteiros, né, eles vão tentar fazer tudo contra a gente. Né? Mas entendendo, meu amigo, minha amiga, que eles não vão fazer aquilo que Deus não permite. E também, muitas coisas que nos acontecem por descuido nosso. Ele deu um exemplo aqui, se a louça caiu, quebrou, não é o espírito que jogou a louça no chão. Ah, pode ser? Pode, mas nem sempre é. Então, não fica culpando os espíritos, tome mais cuidado, principalmente daquilo que você escolhe por realizar. A sua escolha é importante, porque ela que vai dar o resultado para você. Não é? Você faz uma faculdade de uma determinada cultura, né? O que você quer? Você quer trabalhar naquilo. Certo? Então, você tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Nós temos que saber fazer as nossas escolhas bem feitas. Isso aí, meu amigo, minha amiga, eu lamento te dizer, mas não tem férias nem feriado, nada. É o tempo integral, 24 horas por dia. Os espíritos superiores sempre falam isso, eu não tenho tempo
para esse tipo de assunto, porque o meu tempo é limitado, porque eles sabem dinamizar o tempo deles. Nós não sabemos fazer isso. Qualquer prazer aqui nos tira da consecução daquilo que nós precisamos realizar. Nós somos muito indisciplinados, e nessa indisciplina nós vamos criando problemas. Às vezes, uma fofoquinha que eu faço é o bastante para criar um problema enorme dentro de mim. Já não estou nem dizendo que pode causar fora de mim, mas dentro de mim. Porque eu vou ficar com aquilo guardado, né? E vai me causar problemas. Né? Um conselho errado que eu dou. Se você não tem condições de aconselhar em nome do bem, somente em nome do bem, não aconselhe. Eu não sei. Porque é muito fácil a pessoa chegar para nós e dizer assim, a pessoa chega e fala assim, nossa, fulano fez uma coisa comigo que eu vou retrucar, que não sei o que eu vou fazer, vou acontecer. Aí você diz assim, isso mesmo, filho, precisa de uma lição. Dá nele uma lição. Meu amigo, você não tem noção da repercussão disso na tua psique. Aconselhe sempre para o bem. No máximo, diz assim, afaste-se dele ou dela, ele não vai mais te fazer mal. Mas aconselhar para o erro, para a violência, não vale a pena. Guarde isso com você. Entenda para sempre isso. Se você não tiver uma palavra amiga, uma palavra boa e amiga que construa, silencie e vá em frente. Assim que André Luiz explica para a gente. Não tem uma palavra amiga que construa para o bem, vá em frente. Não comente, não fale nada. É muito sério isso, né, meu amigo? Bom, vamos continuar aqui, né? Agora vamos para a questão 500, desculpa, 530A. O que seria isso, né? Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado ou pura malícia. Uma pessoa faz o mal. Né? O mundo está povoado de pessoas assim. E aí a pergunta é por questão pessoal ou por pura malícia? Eu quero fazer o outro sofrer. Vamos ver o que eles vão responder. Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. De outras vezes, nenhum motivo há, mas tem para nós a prova. Certo? Às vezes, meu amigo, você sai de casa, vou te dar um exemplo aqui, que isso acontece comigo, acontece, com certeza acontece com todos. Você sai de casa e você tem que chegar muito rápido a um determinado local, né? Aí você vai usar ou uma via ou um transporte urbano. Aí você entra no ônibus, né, com aquela pressa, nossa, louco para chegar, e quando chega, não chega no local que você queria ir, você pegou o ônibus errado. Aí você pensa assim, isso foi descuido meu ou fui intuído por algum espírito a fazer isso comigo para que eu ficasse nervoso ou nervosa? Não importa a causa. Não se dê a essa pesquisa. Permita-se observar como que você vai reagir. Se desesperado, desesperada, xingando, reclamando, ou se entendendo que você tem que buscar solução para aquele caso. Com passividade, com calma, com harmonia. É isso que vale. E com certeza, da próxima vez, você será mais atento ou atenta ao tomar determinada via ou determinada condição, para que isso não aconteça de novo. Isso são provas. E, às vezes, os espíritos nos induzem a isso para exatamente nós aprendermos. Né? Estão agindo por malícia, por brincadeira, mas a vida está nos testando. Como é que você vai agir em decorrência dessa coisa que te aconteceu? Você vai ficar apavorado, gritando, brigando, tampando coisas no chão, quebrando louças, chutando baldes? Ou você vai ficar tranquilo, olha, aconteceu. Se não der tempo de eu chegar, eu ligo para lá, peço desculpas, eu estou chegando, mas com calma, com muita harmonia, tá, meu amigo?
Cuide para que você entenda essas provas da vida. Elas são fundamentais para os nossos avanços espirituais. Tá? Agora, a questão 531, a pergunta é: extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? O sujeito desencarna, ele foi uma pessoa maldosa, criador de caso, ele desencarna, a pergunta é: isso acaba quando ele chega no mundo espiritual? Né? A resposta vai dizer, muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continue a persegui-vos, cheios de animosidade. Se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. É o que eu estava acabando de dizer. Então, a pessoa desencarna é um desafeto, né? A pessoa desencarna e continua fazendo mal para aquele que ficou. Daí, meu amigo, minha amiga, é porque a gente tem que repensar a pena de morte. Será que ela vale a pena mesmo? Porque se ele vai desencarnar, ele pode continuar fazendo mal no mundo espiritual para nós. Então, não vale a pena. Enquanto ele está aqui, nós estamos vendo, nós estamos nos preservando, né? Eh, colocando em situações de não ficar na frente deles, mas desencarnado a gente não sabe. Então, matar alguém por raiva, né? por rivalidades, animosidades, é bobagem. Porque esse espírito pode ficar próximo da gente, fazendo mal maior ainda. Ou se ele for do bem, né, ele vai embora, não vai criar problema, mas aí fica a culpa de quem fez aquilo. Então não vale a pena. A lei de Deus é a lei do amor, a lei do bem. Se a gente não entrar nisso, a gente vai ter problemas sérios. Né? Questão 531A. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Né? Podemos desatar esse cinto, esse laço? Né? Podeis, orando por eles, eles retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souberdes colocar-vos acima das suas maquinações, deixar-vos-ão por verificar que nada lucram. Né? Oração, entendimento, né? A paciência é muito importante. A serenidade, né? A paz tem como base a serenidade. A pessoa só vai chegar na paz se ele for um espírito sereno. E sendo sereno, ele será de paz. E sendo de paz, ele será sereno. Ou seja, é uma estrada de mão dupla. Então, meu amigo, minha amiga, não alimente animosidades. Não faça isso. Faça o que Jesus falou, né? Concilia depressa com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Aí Kardec faz um comentário pequeno. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim cedo ou tarde o homem paga o mal que tenha feito a outra. Isso dá muito nas obsessões. O próprio Allan Kardec dizia que no cerne das obsessões estão as vinganças. Então, são vinganças. Então, se você tem uma pessoa que você não é muito, não tem muito afeto, assim, não tem muita chegada, não faça o mal, em situação nenhuma. Esse mal volta contra a pessoa que o fez. Quem prende a pessoa nos seus vícios ficará preso também no futuro. Sabe? Tome cuidado com isso. Tá? Questão 532, olha. Tem os espíritos o poder de alterar, de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Eita, né? O espírito dando dinheiro à beça aí. De todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos dos males, ou quanto menos atenuá-los. A inteligência Deus vos outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa.
essa resposta dos espíritos está muito dentro daquilo que o Espiritismo nos ensina, né? E que os espíritas sinceros, leais, buscam fazer. Meu amigo, não taxe o mal de mal, às vezes não é. Às vezes é uma prova, é uma necessidade, né? É só você saber se conduzir naquilo. Quando alguma coisa está indo contra o seu interesse, né? A sua integridade, né? Moral, até física, se defenda, sim, não com violência, afastando-se, né? Orando. Quando Jesus falou, se alguém lhe bater uma face, ofereça também a outra, ele não disse rosto, ele disse face, ou seja, lado. Então, se alguém tem um lado do mal, da perversidade, da tirania, você oferece o lado da paz, da sincronicidade com Deus. E normalmente você vencerá. Talvez não naquele exato momento, mas depois você vencerá. Sabe o que destrói o mal? O bem. O que alimenta o mal? O mal. E o que alimenta o bem? O bem. Então, seja do bem, que você vai crescer muito mais. Agora, tem que aprender essas coisas, né? Porque muitas vezes nós aprendemos até em casa, né? Talvez até nas escolas, né? Que ninguém pode levar desaforo para casa. Depende. Quem que gerou o desaforo? Né? Tem que ver isso. Que às vezes fui eu que gerei o desaforo. Guarde com você, meu irmão. É hora de refletir muito mais profundamente do que ficarmos aqui dando nomes a coisas que não existem, dando valores, né, ou não, a coisas que não são bem assim. Né? Tantas vezes a gente valoriza aquele que faz o erro, né? Quantas vezes a gente acha neles o máximo. Presta atenção nisso, se você faz isso aí. Se fizer, está na hora de pensar. Né? Agora vamos para a questão 533 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: ó, podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que eles pedem que assim aconteça? Ah, eu estou querendo ficar rico, o senhor pode me ajudar, espírito amigo? Né? A resposta é algumas vezes como prova. Aí que é o problema. Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança à satisfação de um pedido inconsiderável. Né? Então, meu amigo, não peça riqueza, não. Se ela tiver que vir, ela virá. Se você quer ser rico, trabalhe. Mas trabalhe honestamente, sem tocar num centavo que não te pertence. Aí, se você tiver que ser rico, você será. Mas entenda que é uma prova muito difícil, a prova da riqueza. Muito difícil. A pessoa geralmente se perde. Questão 533A. São bons ou maus os espíritos que concedem esses favores? Né? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de conseguir, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. É isso que nós estamos falando. Então, muitas vezes, né, os espíritos eles nos levam à riqueza para ver a gente cair nela, né? A gente perder todo o nosso jeito de ser. Já viu uma pessoa que era pobre ficar rica? Como é que ela modifica completamente? Né? Então, isso aí é muito perigoso. Você quer conhecer alguém? Dê a ela dinheiro ou poder. Você vai ver quem é essa pessoa. Mesmo porque nós estamos vindo de encarnações passadas, né? Que muitas vivências tivemos numa e noutra situação. 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. E, mais uma vez, a espiritualidade está nos informando. Vamos parar com essa coisa de dizer que foi influência do espírito. Nem sempre. Se nós temos um insucesso, vamos analisar
se eu não provoquei aquele sucesso, ou se aquilo que eu queria não seria bom para mim. Deus nos protege, minha gente. Aquilo que vai ser ruim, que vai ser perigoso, ele tira da gente. Agora, se a pessoa insiste, acontece. Aí depois ele vai chorar. Então, vamos caminhando com Deus, porque aí nós vamos entendendo o que é bom para nós, o que não é. Quando a vida me tira uma coisa, eu tenho que analisar por que foi tirado isso, né? Tem alguma informação embutida. Ao invés do desespero, vamos para a análise. Se isso acontecer com você, de você ter uma coisa sua tirada ou não ter conseguido alguma coisa que você queria muito, entenda isso. Pode ser que não ia te fazer bem. Com certeza não ia te fazer bem. Tá? Bom, quando algo de mal, quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram agentes da sua vontade. Então, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Né? Então, por exemplo, eu estou precisando muito do emprego. E aí eu vou procurar um emprego, chego lá na empresa, faço a entrevista, e aí eu vou bem na entrevista. Os espíritos me ajudam e eu vou bem na entrevista. Mas foi da vontade de Deus. Que ali, aquele lugar, seria bom para mim. Se não fosse, eu não passaria na entrevista. É outra coisa que nós temos que refletir bastante também. Questão 535. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos. A pessoa, né, faz um bem para o outro chuta ele abismo abaixo. Né? Então, tem um texto aqui do Goethe, né, que ele diz assim: ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Isso é forte, eu gostei muito dessa frase do Goethe, por isso que eu coloquei ela aqui. Então, ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Você já foi ingrato com alguma situação ou com alguém? Então, busque rever isso. Né? Gratidão, gente, vem de gratias, que significa graças. Quem mais oferece graças ao homem? É Deus. Então, Deus trabalha com as graças para o homem. E o homem tem que ser agradecido a essas graças. Percebe? Questão 535A. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Um dia destes, nós teremos que prestar as nossas contas. Dá conta da tua administração. Lucas escreveu isso no Evangelho dele, uma parábola de Jesus. Dá conta da tua administração. Um dia a providência divina nos pedirá isso. Então, vamos obrar no bem, né? Porque aí, quando nos pedir conta, a gente tem a conta prontinha para entregar. Agora vamos estudar a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, tá? Que é na sequência deste estudo lá do Livro dos Espíritos. Questão 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como perturbação dos elementos? Então, vamos ver. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, a gente vai estudar isso aqui, fala da lei da destruição. Então, tem hora que uma coisa tem que ser destruída para que outra nova surja no lugar. Tá? Então, quando as pessoas ficam pregoando aí que está acontecendo uma tragédia, uma catástrofe, essas coisas, de um fenômeno natural, né? Fica certo, porque ali vai ser construída alguma coisa nova. Alguma coisa surgirá depois daquela... Quando teve o grande dilúvio, mais ou menos há 21 mil anos atrás, né? Ou antes de Cristo, nós tivemos uma destruição geral, né? Que foi o degelo. Né? Depois, tudo se organizou para um novo status de vida.
que era status, né, da vida do Homo sapiens, a partir do Homo sapiens. Então, minha gente, tudo é muito bem definido pela espiritualidade e por Deus. Nada acontece sem a permissão deles. Tá? Continuando aqui, olha, objetivam sempre o homem, esses fenômenos, eles têm como objetivo atingir o homem ou ajudar o homem? A resposta é, às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Olha, tudo, durante o giro da Terra, né, em torno dela e em torno do Sol, a natureza tem os seus deslocamentos, que são lentos, às vezes você nem é imperceptível, mas ao longo de algum tempo, aquilo tem um efeito. E às vezes, né, essa coisa bonita aqui dessas pedras, superpostas, né, por uma ação da natureza, uma hora dessa elas caem. Né? Aí você perdeu a escultura bonita, natural? Não. Você talvez vai estabelecer aqui uma nova situação, um novo parâmetro. Né? Os tufões, furacões também, vêm para limpar, né, às vezes, atmosferas pesadíssimas. Sabiam disso? Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Essa pergunta é muito interessante, sabe? Existe uma ideia, né? Um ensaio, né? Que é aquele momento do Evangelho que Jesus vai lá que tem um paralítico, né, que não consegue entrar lá no lago, que em determinada época do ano aquele lago se agitava e as águas ali eram curadoras, né? Então tem uma proposta de que ali os espíritos faziam isso para ajudar as pessoas, sabe? Não se sabe, né, se é isso. Mas pode ser, por que não? Né? Pode ser que ali tenha um determinado minério ali por perto, que ao agitar a água, esse minério entra em convulsão, né, com a água e faz a água ser medicamentosa. Qual é o erro nisso? Nenhum. Então, por isso que talvez Kardec tenha feito essa pergunta. E a resposta é, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Está vendo? Então, muitas vezes, ou sempre, né, isso. Sabe essa pera que você gosta de saborear de vez em quando? Ou essa laranja, ou essa fruta que você adora? Aquilo foi um agito de alguns espíritos, ou um grupo de espíritos, que criou a possibilidade de materializar na Terra, com os agentes da Terra, né, aquela fruta que você ama. Então, foi um agito. Foi uma construção a partir de uma manipulação química. Tá vendo? Então, os espíritos trabalham o tempo todo, desde o início da formação do planeta até hoje. É muito legal, sabe, estudar tudo isso, meu amigo, minha amiga. Não sei, isso clareia a gente, né? Dá para a gente uma outra situação. Aqui tem uma pergunta, né? A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com uma única diferença de que considerava os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenômenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Vamos ver a resposta, né? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, tudo é um crescente, sabe, minha gente? Tudo é um crescente. Quando a gente estuda mitologia, nós vamos ver que ali foram colocadas situações que atendiam o entendimento daquelas pessoas primitivas. E que, com o passar do tempo, nós estamos aprendendo exatamente como é a verdade. Mas teve que ter um tempo, teve que ter um início. Não é a verdade total o que se tinha lá no passado, nas lendas, né? Mas era próximo da verdade, que hoje
nós podemos buscá-la e entendê-la. Nós estamos fazendo isso, tentando fazer isso no nosso trabalho Mitologia em Pauta, trazendo aquelas informações do passado e atualizando com os valores, né, da atualidade, da doutrina espírita, do Evangelho. Poderá, então, haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Está aí o interior da Terra, né? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Questão 537A. Então, tem gente que fala que tem espíritos que habitam o interior da Terra para promover fenômenos. Ele está dizendo que não. Mas que tem a ação deles. E que um dia a gente vai compreender isso melhor. Ou seja, tem coisas que nós ainda não estamos prontos para saber. Agora, que eles fazem isso, fazem. Agora, se eles moram lá, ele está dizendo que não. Que eles não habitam positivamente a Terra. Eles trabalham dentro dessa situação. Mas nós vamos entender isso melhor. Ele deixa aberta a questão, né? Existem espíritos que atuam, mas nós vamos entender melhor como é essa atuação, mas lá no futuro. Por isso que nós temos que ficar aqui, sabe? Nós vamos ficar no planeta com Jesus, para a gente poder aprender essas coisas todas. Que se eu for por um planeta primitivo que não está nem aí para isso, nem sabem disso, eu vou demorar a entender essa resposta. Eu posso levar isso como uma ficção, como uma monoideia, e querer entender lá também, no planeta que eu vou, como é que é o núcleo do planeta. A gente tem tanta lenda aqui, né? Tanta coisa dizendo que tem espíritos que habitam o interior da Terra, a gente não sabe disso. Não é confirmado, né? Questão 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Interessante, né? Que foram ou que serão. Então, a gente desencarna, dependendo da nossa condição, nós vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar para os fenômenos da natureza, vamos fazer alguma coisa, né? Agora, se eu não quero nada, se eu quero ociosidade, se eu quero materialidade só, se eu quero negações, né? Se eu não acredito nada depois da vida aqui, aí eu fico meio que preso lá em algum lugar. Agora, se eu sou uma pessoa ativa, que estudo isso, que estou tentando entender essas coisas, meu amigo, eu chego no mundo espiritual com muito mais dinâmica para aprender, para trabalhar, né? Você vê, por exemplo, esse conjunto aí de montanhas, se você for lá, você vai ter muita dificuldade, né? Porque tem névoas, deve ser muito alto, mas como espírito você pode transitar livremente aí, aprendendo as construções dessa geologia toda aí. É o nosso crescimento, meu irmão, o meu crescimento, o seu crescimento. Temos que parar com essas histórias que nós colocamos tanto em nós, né, que não tem vida depois da morte, que morreu, acabou. Nada, vai só começar. O descanso em paz é para os preguiçosos. Para os ativos, eles não querem saber disso. Ainda mais descansar dentro de um caixão com a terra em cima, né? Ou dentro de um forno. Ninguém quer isso, quer? Então, meu amigo, minha amiga, entenda que o trabalho é a ação que nós necessitamos para progredir. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Pergunta 538A. A resposta é: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. 538A. Então, meu amigo, minha amiga, está aí. Preparemos-nos, né? Porque lá no mundo espiritual tem uma hierarquia, e a gente vai ter que cumprir essa hierarquia para a gente poder crescer, só para o nosso crescimento. Entendam isso. Não é nada de punição, não é nada de castigo, é para o nosso crescimento. Isso é que nós temos que entender. A palavra castigo, peraí, deixa eu falar isso para vocês hoje, ou o que é melhor. A palavra castigo, na sua origem, significa educar, educação. Chegou para nós como castigo e a gente acha que castigo é bater no outro, é botar o outro lá sentado, joelho no milho, joelho em cima de feijão.
né? Ficar numa situação meio deprimente. Não, castigo significa educar. Então, nós somos educados o tempo todo. Quanto mais material é o espírito, mais materializado, mais denso, mais a sua educação estará próxima da densidade. Agora, quanto mais evoluído, quanto mais livre dessa materialidade, a sua educação será outra. Entendem que interessante que é isso? Está tudo na razão direta da justiça e da lógica da justiça. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzir. Questão 539. Então, vamos aí. Reúne-se em massas inumeráveis. Então, vai ter uma grande tempestade, né? Está sendo toda ela presidida pelos espíritos. Porque essa tempestade tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Muitas vezes é para limpar a atmosfera, tá? Dos nossos pensamentos complicados. Questão 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? A resposta é uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto em si ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem como agentes. Isso é muito interessante, meu amigo. Então, ele dá o exemplo dos animais, né? Dos bichinhos que fazem emergir ilhas e arquipélagos. Né? Eles vão deslocando ali, fazendo canais, né? entre a terra que está submersa e depois aquilo entra numa força natural e aquilo emerge. Então, foram os animais que fizeram isso sem saber o que estão fazendo. Então, ele diz o seguinte, que há espíritos também muito atrasados que contribuem para o progresso sem saber que está contribuindo. Como? Muitas vezes fazendo o serviço pesado, muito pesado, que uma pessoa mais frágil não consegue fazer. E ele está ajudando o progresso. Então, qualquer serviço, qualquer trabalho é ótimo, porque todo trabalho, em nome do bem, ele constitui progresso para quem estiver por perto e para quem realiza. Primeiramente, executa, né? Mais tarde, quando suas inteligências houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material, depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então está aí, meu amigo, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Estamos trabalhando a nossa evolução. E tudo se encadeando, né, de uma forma que nós ainda não conhecemos. Mas quando você caminhar, quando você olhar qualquer coisa, a natureza, veja que ali tem um bem imenso sendo realizado por miríades de espíritos ou de animais que estão ajudando no progresso geral. E que você seja um desses trabalhadores do progresso geral. Guarda isso com você, porque você também está contribuindo com o seu pensamento, com o seu trabalho, com a sua ação, que ele seja em nome do bem. Tá? Aí está o átomo primitivo e aí está o arcanjo. Então, tudo começou lá no átomo, né? E vai chegar ao arcanjo. Na verdade, o átomo primitivo ainda é uma antessala do átomo, desse átomo, porque ele é espécie de um coração. Né? Então, aí vem esse átomo e depois essa mônada vai caminhando, né, até chegar aos espíritos de plena superioridade, de plenos na criação. Então, a gente pode dizer assim, olha, floresce em mim uma vontade hercúlea de produzir os meus feitos
feito de tal forma que eu possa, cumprindo a lei de Deus, chegar mais além, onde tudo se clarifica, se glorifica em mim, em honra ao meu Criador. Floresce em você também essa vontade de produzir, né, os seus feitos, feitos de tal forma que você possa, cumprindo a lei de Deus, chegar mais além, onde tudo se clarifica, se glorifica em você, em honra do seu Criador? Esse é o recado que nós estamos deixando para você. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.